Na última aula, visto todo esse processo, toda essa revisão, torna-se importante a partir de agora a gente tratar sobre cada um dos materiais, uma vez você conhecendo o concreto, uma vez você conhecendo o aço, nós conseguiremos ou conseguimos entender o concreto armado. Por quê? Porque eu vou estabelecer os limites, né, os limites de funcionamento, na verdade, os limites de comportamento aceitáveis para o material concreto, vou estabelecer os limites de comportamento aceitáveis para o material aço, e uma vez que a gente junta os dois, a gente já está trabalhando com aquelas limitações impostas lá no início do nosso conteúdo, dos nossos conceitos. E quando a gente junta os dois, a gente passa a ter um novo material, digamos assim, né? É o concreto associado ao aço, no qual um complementa o outro, é tipo aquele Romeu e Julieta, né? Tipo o queijinho com goiabada, é aquele negócio que casa bem, cara, que dá certo. Tanto é que a gente tem diversas estruturas aí presentes e com uma durabilidade relativamente alta. Bom, quando a gente fala das estruturas do material concreto, vocês viram lá na disciplina Materiais de Construção Civil, todo aquele contexto de determinação do traço, né, a partir de um valor de resistência característica. Então, digamos que eu tenho aqui um concreto CXX, né, seria um concreto C20, de classe C20, seria uma classe de resistência de 20 MPa. Então, quer dizer que a determinação do traço, que seria aquela receita de bolo, né? Onde você coloca areia, água, cimento, brita, né? E aquilo lá no final vai dar o meu material homogêneo, digamos assim. E com aquela resistência, obviamente, estabelecida. E a gente sabe que essa resistência ela toma como princípio, né, uma relação estatística que determina para as resistências características você tenha no mínimo 95% de aceitabilidade dessa resistência, podendo haver 5% de resistência abaixo daquela resistência pré-determinada. Então, isso daí está lá em materiais de construção civil, eu não vou entrar no mérito, a gente vai entender que esse valor característico é aquele meu valor de referência de projeto. Ou seja, a minha estrutura, o meu concreto que irá compor a minha estrutura, vai ter que ter a resistência de 20 MPa, por exemplo, ou 30 MPa, se eu estabelecer isso lá no início das minhas equações. Tá, mas o que é importante a gente entender a partir de agora a respeito desse meu material? É a gente voltar um pouquinho lá na resistência dos materiais e conhecer um pouco aquele diagrama, tensão e deformação, tão discutido e tão falado, né, na disciplina de resistência dos materiais. Onde eu tenho aqui para o concreto um comportamento típico, deixa eu desenhar um pouquinho mais para baixo esse gráfico aqui, onde eu tenho no concreto um comportamento típico de material frágil. O que é isso, né? Então, eu tenho aqui material frágil, é aquele no qual se coloca lá na prensa para ensaiar a compressão. Então, isso daqui é um diagrama de tensões de compressão versus deformações de compressão. Eu coloco lá na prensa um corpinho de prova, aquele corpinho de prova ele vai aumentando, 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 aumentando a resistência, e de repente chega num ponto onde cai. Na verdade, não chega nem para dar essa curvinha que tem que ser com um controle muito bem feito. Na verdade, faz isso daqui, né? Chegou num pico, de repente a minha estrutura rompeu. E é lógico, né? Esse daqui é um diagrama possível. Esse diagrama, dependendo da natureza do concreto, dependendo das ligações internas, a gente vai ter essa resistência que eu vou chamar aqui de FC último versus uma deformação última possível.
Agora, esse diagrama vocês estão vendo que é um diagrama naturalmente não linear, né? Porque ele começa, ó, um pouquinho reto, vamos dizer que esse trechinho aqui ainda é um trecho que apresenta uma declividade bem linear, né? É um comportamento bem linear, e a partir de um determinado ponto esse comportamento passa a ser não linear. Então, o que, que a norma fala, antes da gente entrar em simplificações, o que, que a norma fala? Ela fala que até 30%, na verdade, o que a literatura fala, né? Até 30% da sua resistência o comportamento desse meu material pode ser considerado linear elástico, ou seja, as tensões são proporcionais às deformações e são reversíveis. A partir dessa resistência, isso já é simplificação. A partir dessa resistência, o comportamento do concreto ele é não linear, consequentemente, as deformações são associações de deformações elásticas e plásticas. Então, quer dizer que se eu cessar o carregamento nesse trecho, eu vou ter uma parcela não reversível de deformação. Beleza. Mas para a gente poder calcular as minhas estruturas, como é que eu vou fazer, né? Porque, pô, trabalhar com um diagrama não linear é complicado. Obviamente, a norma ela vai trazer algumas simplificações no meu modelo. E essas simplificações são simplificações, obviamente, válidas, né? E são simplificações também que facilitam todo o processo de desenvolvimento. Aqui o meu diagrama está, né, mais ou menos, não ficou tão legal, que geralmente esse é um diagrama de concreto, né, um pouquinho mais abatido, mas digamos que a nossa simplificação seria algo assim. Ó. Opa, olha só que legal. Seria mais ou menos assim. O azul está bem extrapolado, tá, gente? Mas é isto. Agora eu vou explicar o porquê dessas condições. Né? Primeiro aqui é o meu FCK. Na verdade, vamos colocar aqui FCD. Vocês vão entender o porquê. E ainda tem aqui associado ao meu FCD um item ou um termo que é o 0,85. Calma que eu vou explicar isso daí ainda. Essa deformação eu vou chamar aqui de epsilon, vamos chamar aqui de epsilon y. E aqui epsilon u, seria deformação última. Beleza. Pô, mas aí você fala assim, professor, mas aí você está considerando quase que a totalidade do meu diagrama, né, dentro de uma condição linear e uma determinada parcela com um patamar praticamente de escoamento, né? Um patamar que, se a gente for analisar, né, diante da realidade, é um negócio meio muito simples, né? Porque o comportamento de fato é não linear do concreto. Bom, se a gente for trabalhar com um contexto não linear do, né, comportamento tensão versus deformação, para esse início de análise, cara, é muito complicado. Então, as formulações seriam muito mais complexas do que de fato a gente seria possível de resolver. Bom, mas vamos lá, vamos para dentro da contextualização de norma. Deixa eu passar, vamos limpar isso daqui, começar um diagrama novo já agora, considerando as análises, as condições normativas. Vamos tá aqui, tensão versus deformação. Eu vou desenhar um diagrama simplificado, porém um diagrama simplificado. Isto. E
Novamente, vou colocar aqueles pontos notáveis, né? Epsilon U. E aqui eu ainda não vou escrever, eu vou escrever um epsilon. Epsilon asterisco. Beleza. Olha só que interessante. Aqui vai ser meu FCK. Esse daqui seria o meu diagrama, tensão versus deformação simplificado, porém dentro de um contexto característico. Seria aquele diagrama real, não linear, transformado nisso daí. Tá, mas o nosso de cálculo, a gente viu que no estado limite último, as coisas funcionam um pouco diferentes. Por quê? Aqui é o meu FCD. E ainda tem um 0,85 na frente, que ainda atrapalha um pouco, né? Reduz um pouco esse meu diagrama. Beleza. Aqui eu vou chamar de epsilon y. Maravilha, percebo que o comportamento dito linear, né, esse comportamento da primeira faixa até o epsilon y, ele permanece o mesmo, não muda. O que muda seria esse patamar de escoamento. Então, vamos colocar aqui patamar de escoamento. E vamos dar nome aos bois a partir de agora. Quando a gente fala de deformação última no concreto, isso é compressão, tá? Entenda uma deformação última como um aspecto de 3,5 por 1000. Ou seja, o que quer dizer essa deformação? Como é uma deformação específica, ela é adimensional, não tem dimensão, e seria basicamente 3,5 dividido por 1000. Se você divide 3,5 por 100, é 3,5%. Se você divide 3,5 por 1000, é 3,5 por 1000. Né? É óbvio, né? Até o nome já está falando, né? Por que a gente usa essa notação? Porque é muito mais fácil você enxergar 3,5 por 1000 do que 0,0035. Então fica muito mais notável a gente enxergar 3,5 por 1000, que é uma deformação característica. E quando a gente fala de deformação específica, epsilon, y, isso daqui depende de cada aço utilizado. Depende do CA utilizado, que é o CA50, CA60, CA25. Cada aço tem uma tensão, uma deformação de início de escoamento. Cara, mas de novo você falou de tensão de escoamento no concreto. Até agora vocês não devem estar entendendo isso, já que o concreto ele é um material frágil. Se eu pego um corpinho de prova e coloco na prensa, aquele meu corpinho de prova ele vai fissurar. Cara, se o meu corpo de prova fissura e chega um determinado momento, ele rompe, né, de forma frágil. Beleza. Só que vamos pensar um pouco, vamos abrir um pouco a cabeça. O concreto, quando você solicita, quando você coloca ele na prensa, se você ensaiar muito rápido o ensaio, né, se você tiver uma solicitação repentina, toda a carga agindo na minha estrutura em menos de 5 minutos, aquele carregamento ele vai atuar de forma muito rápida, significativa, e as fissuras elas vão, né, se processarem de uma forma também muito rápida. Então, o efeito frágil do concreto ele é muito mais significante nas estruturas solicitadas repentinamente do que nas estruturas solicitadas gradativamente. Quando eu digo gradativamente, você coloca um pouquinho de carga por vez. Então, as estruturas se reorganizam, as fissuras são fissuras menores, chegando a um ponto onde aquelas fissuras menores, elas unem com outras fissuras menorzinhas e aumentam vamos dizer, esse amolecimento do concreto. Por que amolecimento? São microfissuras e um processo de microfissuração do concreto faz ou promove um comportamento nessa minha estrutura frágil próximo a um material dúctil. Então, por isso que a gente acaba simplificando essa faixa de trabalho
vamos colocar aqui em vermelho, como um comportamento próximo às estruturas dúcteis. Ou seja, o concreto ele escoa. Na verdade, não é que ele escoa, ele microfissura a uma tensão constante. Cara, e isso é muito importante para a gente, porque a gente está estabelecendo um patamar, que é esse patamar aqui, de uniformização de tensões. Você vai ter a mesma tensão para o meu material, mesma tensão atuante, o que vai variar são as deformações. Então, o meu processo de análise, meu processo de cálculo nesse contexto, fica muito tranquilo, porque eu ao menos fixei um parâmetro, que são as tensões. Imagina se para cada tensão eu tivesse uma deformação, que é o que acontece nessa minha faixa aqui, ó. Fica muito mais complexo a análise. Então, a análise do concreto armado dentro das condições de uso, vamos dizer assim, de segurança, elas são pautadas entre o epsilon y até o epsilon u. Ah, mas então não quer dizer que eu não posso dimensionar minha estrutura aqui dentro desse contexto? Pode, né? A gente vai fazer o dimensionamento, porém usar alguns artifícios para garantir uma condição de ductilidade na minha estrutura, porque eu sempre vou precisar de uma condição de ductilidade, ou seja, a minha estrutura concreto e aço, ela tem que ter um comportamento dúctil. Que imagina, você entra num prédio, de repente aquela viga apresentou uma fissura e rompeu. Isso é um comportamento frágil. Ela não te avisa previamente de que está com problema. O que é uma estrutura com ductilidade? É uma estrutura que, às vezes, para uma tensão solicitante máxima, ela vai apresentar uma faixa de variação de deformação. E o que essa faixa de variação de deformação significa? Ela está te avisando que está com problema. O que você vai fazer? Ou você vai escorar aquela estrutura, ou você vai tirar todo mundo da edificação de tal forma que se romper, vai romper e não tem ninguém lá dentro. Então, isso é uma premissa básica das estruturas de concreto armado, e essa premissa básica é pautada, então, justamente nesse comportamento, entre aspas, dúctil do concreto. Opa, professor, o que é o FCD mesmo? Cara, FCD, vamos lembrar, ó, FCD é o FCK dividido pelo gama C. E a gente estabeleceu que o gama C era 1.4. Acho que eu falei com vocês isso na aula anterior. Bom, aí vocês me perguntam, né, professor, mas está faltando ainda uma informação, que é o sujeito chamado de 0,85. O que é esse 0,85? Porque se eu for pensar, o meu FCK, que era 20 MPa, dividido por 1,4, eu já vou ter uma resistência reduzida, que vai para 14,28 MPa. Pô, já é uma resistência baixa. E eu ainda vou multiplicar isso por uma redução de 15%. Então, quer dizer que esse 0,85 de FCD, que é a tensão que eu uso lá dentro das minhas análises, ela vai ser não mais 14,28, mas sim 12,14. Justamente. Toda vez que a gente fala de concreto solicitado à compressão, a gente vai estar falando de um concreto reduzido em 1,4, né, no gama C, nas situações normais de carregamento, e ainda reduzido em 15% daquele elemento já reduzido, que é o 0,85. O que esse 0,85 significa? 0,85 é uma composição de basicamente 3 fatores, que é o gama F1, uma F2, gama F3. Cara, de memória eu não vou lembrar os valores de todos eles, que é um multiplicatório que no final vai me dar o 0,85. Mas o que significa cada um desses fatores? E o que significa, qual que é o nome que a gente dá para o 0,85, né? Que é o coeficiente de Risch. Então, o coeficiente de Risch. Tem gente que fala Risch, tem gente que fala Rush. Então, vamos ficar aí, coeficiente de Risch. É alemão, né? Quem souber alemão aí pode até me corrigir. Mais uma vez, um professor me falou que o certo seria coeficiente de Risch.
Risch, né, foi um engenheiro alemão que dedicou aí grande parte da sua vida no estudo das estruturas de concreto. E ele percebeu algumas condições típicas que ocorriam no concreto e que deveriam ser levadas em consideração no processo de análise. Por quê? Eu fazia a minha estrutura, eu considerar a minha estrutura com uma resistência de 20 MPa e reduzir aí, considerando as premissas do estado limite último, não estavam suficientes para o dimensionamento das minhas estruturas de concreto armado. Por quê? Os concretos estavam apresentando muitas variações. E aí ele foi para o laboratório, né, foi estudar isso, o porquê disso está acontecendo. Ele percebeu 3 situações típicas que culminaram nessa redução de 15% da minha resistência de cálculo. Primeira condição, o concreto, esse FCK, né, obviamente, é uma resistência característica aos 28 dias. Antes de 28 dias, a resistência é menor, acima de 28 dias, a resistência daquele meu concreto é maior. Opa, então quer dizer que o coeficiente γF1 representa um aumento da minha resistência ao longo do tempo. E que de fato acontece. Vocês viram isso lá nas teorias de materiais de construção civil. Mas, se eu tenho um ganho de resistência, por que eu estou reduzindo a minha resistência? Porque existe um outro fator, um outro fenômeno, que é o seguinte: aqueles corpos de prova ensaiados em laboratório que davam origem àquele número, aquele FCK, estavam apresentando resistências características maiores, né, resistências à compressão maiores do que aquela minha mesma estrutura concretada, com aquele mesmo concreto que deu origem aos corpinhos de prova do laboratório, né, que o sujeito vai lá na obra, eu vou concretar aqui um pilar, por exemplo. Então, antes de concretar o pilar, você vai tirar alguns corpos de prova daquela betonada e vai levar para o laboratório. Então, esse corpo de prova é do mesmo concreto que está lá naquele pilar. Então, o sujeito foi lá, extraiu o corpinho de prova do pilar e pegou aquele corpinho de prova do laboratório, que estava sujeito a condições de cura perfeita, né? Uma cura úmida, uma cura controlada, ao passo que aquela minha estrutura, lá no meio ambiente, sofria pelo efeito de perda de umidade, retração excessiva associada ao processo de cura. São efeitos comuns das estruturas que estão lá em campo. E esses efeitos, obviamente, reduziam a resistência comparativamente àquelas que passavam por um processo de cura controlada. Então, quer dizer que ele já percebeu que o γF2 representava uma redução da resistência característica, campo versus laboratório. E ele percebeu também que, quando ele ia lá para o laboratório, pegava um corpinho de prova, tensão versus deformação, e ele ensaiava. Então, ele colocou um corpinho de prova e ensaiou. Puf, o concreto apresentou essa resistência. O concreto da mesma betonada. Ele ensaiou esse corpinho de prova em 2 minutos. Então, colocou lá na prensa, comprimiu, de repente, rompeu. Então, a minha resistência foi essa. Pegou um corpinho de prova irmão e ensaiou agora em 15 minutos. Opa, o tempo aumentou e a resistência caiu. Ele ainda curioso foi lá e pegou um corpo de prova irmão também, primo dele, né, que é da mesma betonada. Agora, ao invés de ensaiar em 15 minutos, ele colocou durante 3 horas. O que é você ensaiar um corpinho de prova durante 3 horas? É você colocar carga de uma forma bem suave, aumentando de pouquinho em pouquinho, sem muita perturbação. E ele percebeu que a resistência também caía. Aí eu vou deixar aí durante um dia. Então, ele percebeu que a resistência em um dia de carregamento caiu mais um pouquinho. Então, quer dizer, né, a conclusão que ele tirou disso tudo foi
concreto solicitado a cargas de longa duração, ele tem uma perda de resistência mecânica, associada ao quê? A um processo de relaxação, um processo de que a gente chama de fluência, né? Meu concreto, ele começa a relaxar e ele fica mais, não seria fluido no contexto de fluidez, né? Mas ele perde aquela rigidez. Mas como que é esse processo? Lembra daquele que eu acabei de comentar com vocês sobre a microfissuração da matriz cimentícia? Então, a matriz, ela microfissura. Se ela microfissura, aquela ligação tipo superbond, cara, já não é tão, né? Não é um superbond aí 100%. Então, ela vai, de certa forma, dessolidarizando, né? Através de um processo de microfissuração. Essa microfissuração diminui um pouco a rigidez da minha estrutura. Se diminui a rigidez, diminui um pouco, né? A gente associa isso também à perda de resistência mecânica. Então, mais uma queda na minha resistência à compressão desse meu material. Como todas as nossas peças, elas estão solicitadas a cargas de longa duração, não é? Você não vai fazer uma estrutura para receber 100 sacos de cimento durante 2 horas e depois ela não vai servir para mais nada. A sua estrutura ela tem um período de vida útil de 50 anos ou mais, né, dependendo do que você estabelece no projeto. Então, esse 0,85 ele vem a ajustar ainda mais aquele meu fator, as minhas resistências de cálculo. Então, vocês vão perceber que esse 0,85 vai aparecer aí e muito nas nossas análises. Dúvidas, pessoal? Se tiver dúvida, pode ficar à vontade aí. Bom, ainda falando um pouco sobre os materiais, nos resta falar sobre o aço. Pode falar aí, Rafael. Tá tranquilo aí? Beleza. Bom, falando um pouquinho sobre o aço, é um material industrializado, é um material que tem um processo de qualidade muito maior, e a gente já viu que ao aço está associado uma tensão de cálculo com menos defasagem, né? Então, até por conta da natureza desse meu material. Então, a gente tem aqui para o aço CA50, que a gente vai fazer um diagrama do aço CA50, que esse aço acaba sendo uma referência para a gente, né? Até mesmo porque vamos colocar aqui 95% das nossas 50, então aí fica o nosso diagrama. Vou levar esse meu sisteminha aqui para uma prensa, né? E induzir uma tensão, atração, um diagrama de porque esse meu material, grande parte das armações vão trabalhar. Então o diagrama é assim, ó. Chega um determinado pico e aí a gente tem a ruptura. Tipicamente, para a gente, vamos colocar aqui, isso daqui é um ensaio real do aço. Vocês viram isso daqui em resistência dos materiais. O que nos interessa, não vou ficar discutindo o resto, vou direto ao que nos interessa, é eu pegar uma faca e partir esse diagrama pela metade. Então, daqui para lá, não me interessa. O meu aço, o CA50, a armadura longitudinal, não vai chegar nesse limite. Se chegou, cara, é porque sua estrutura rompeu. Eu não quero que ela rompa, eu quero que ela tenha segurança. Então, eu vou conhecer o meu material dentro do contexto de segurança dele. Aí você me pergunta assim, professor, mas aqui não é o meu FY, né, que seria aqui o meu FYK, tensão de início de escoamento característica, isso, e aqui não é a minha deformação
característica do aço? Isso. E aqui não é da minha deformação, aliás, minha deformação última não está aqui, e a deformação última não é importante para a gente. Eu acabei de falar, para chegar nesse limite quer dizer que sua estrutura já se rompeu há muito tempo, né? O aço vai estar estirando ali, não sei nem de que forma. Na verdade, o que acontece é que eu vou estabelecer um limite, um parâmetro, vou estabelecer um valor plausível, no qual, dentro dessa deformação máxima, a minha estrutura ainda está em padrões de usabilidade, digamos assim. Ou está chegando na situação última no qual eu preciso reforçar, no qual eu preciso garantir alguma intervenção, mas ainda está em segurança. Qual que é essa deformação máxima? Essa deformação máxima é, eu vou escrever aqui, 10 por mil. E qual que é essa deformação de início de escoamento, o εs? Esse εs também é dependente de cada material, obviamente, o CA50, o CA... Aí eu fazendo... eu fiz uma confusão que eu vou voltar aqui. É dependente de cada material, que é o CA50, o CA60, o CA25. Para o nosso caso, que é o aço CA50, aqui é 2,07 por mil. Só corrigindo aqui, ó, eu misturei concreto com aço. Isso daqui, gente, ó, aí eu colocando εy aqui, ó, apaga isso daí das suas anotações. Aqui é fixo 2 por mil, tá? Vocês me desculpem, ó. Tá? Aqui é um valor fixo. Misturei o gráfico do aço com o gráfico do concreto. Então, na verdade, o que é dependente do material aço, obviamente, é o diagrama de aço dele. Acabei me empolgando demais, né? Bom, então tá aqui, ó. O nosso εs é 2,7 por mil, tanto é que eu apresentei uma tabelinha para vocês aqui de aço falando de concreto, né? Tá falando de tensão de escoamento do aço e de repente eu não falei nada de aço, só falei de concreto. Então isso daqui é que é válido para o diagrama de tensão e deformação do concreto. Então façam essa correção aí, por favor. Voltando aqui. Então quer dizer que daqui para lá não me interessa isso, não me interessa. O que interessa é esse patamar de escoamento. E olha só que interessante, aquele patamar de escoamento desculpa, nosso patamar de escoamento tanto no concreto quanto no aço o próprio nome já diz, é um patamar cujas deformações elas variam ao passo que as minhas tensões elas não variam. E deixa eu só fazer aqui escrever aqui para melhorar, porque senão vai embolar. Aqui é o meu εs. Opa. Aqui é meu εs. E aqui, vamos voltar. Este é o meu 2,07 por mil. Deixa eu corrigir aqui também. Por quê? Porque o meu 2,07 por mil está associado ao meu FYD e não ao meu FYK. A minha deformação de início de escoamento, de fato, é um pouquinho maior do que esse 2,7, tá? Só corrigindo aqui também, ó. O que de fato acontece com a minha estrutura, dentro das condições de cálculo, nada mais do que transformá-la em uma situação defasada, resistência defasada, onde FYD é o nosso FYK. Vou colocar aqui. Onde o meu FYD é igual ao meu FYK, tensão característica do aço, para o aço CA50 500 MPa, dividido por γS, onde γS é 1,15. E associado, então, aos parâmetros de cálculo, como vocês viram, a gente tem um novo diagrama, não tem mais 0,85, 0,85 ele é só para as estruturas de concreto, e a gente tem um diagrama também dito linearizado, a ser associado ao meu dimensionamento. Então, quer dizer que quando eu falo de concreto, quando eu falo de aço, eu estou trabalhando com esses diagramas com patamares de deformação constante e tensões
patamares de deformação variável e tensões constantes, justamente para a gente ter esse controle com pelo menos um parâmetro fixo. E essas condições de cálculo, elas estabelecem uma condição de segurança, conforme eu falei para vocês. A gente vai garantir uma ductilidade, dentro daquela condição de ductilidade, eu tenho a certeza de que as tensões que estão surgindo ali dentro do meu material, que estão desenvolvendo dentro do meu material, são tensões girando nessa faixa de tensão de cálculo. Beleza. Então, aqui, visto isso, deixa eu ver se tem alguma outra coisa interessante. Acho que por hora é isso. Do aço. Então, no final das contas, o que a gente vai ter são 2 diagramas. Só para acertar tudo aqui. Concreto. E aço. Onde o aço é esse diagrama, onde o concreto é esse diagrama. Bem similar ao do aço. Aqui no aço nós temos o FYD por epsilon YD. E aqui 10 por 1000. E aqui nós temos no concreto o 0,85 de FCD por 2 por 1000 versus 3,5 por 1000. Então, no concreto é fixo esses parâmetros. No aço, a única coisa que é variável, que vai depender ainda da sua condição de cálculo, é esse epsilon YD. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender, então, essas conceituações? Aí você me perguntou, quer dizer que a gente vai utilizar sempre esse diagrama tensão e deformação? Cara, utilizar o diagrama tensão e deformação, não, mas os conceitos, esses parâmetros, vai aparecer de forma recorrente para vocês. Dúvidas, pessoal? Não? Sem dúvida? Tranquilo? Só no gráfico de aço, eu vou tirar um print lá, que acaba de copiar o meu aqui. Vamos lá. Gráfico de aço, esse daqui, né? Isso, rapidinho. Beleza. E aí, pessoal, dúvidas? Vamos lá aproveitar esse tempinho aí. Ô, Bom, Rafael, oi. Vamos lá, Jefferson. boa noite, né? Boa noite. Eu vou ser sincero para você, que eu até entendo o que é o limite último, essas questões, mas eu não entendi nada, não. Nada, não? Eu entendi até ali onde você explicou sobre o concreto, que aí ele passa a ser dúctil. Aí eu Aham. fiquei até surpreso Com com a comportamento, né? informação, porque até então a gente sabia que o concreto era um Material frágil. material frágil e bem resistente à tensão. E aí, Isso. pelo jeito, parece que a tensão vai sendo aplicada e cada vez mais ele vai perdendo a resistência. Uhum. E até essa parte eu entendi, mas eu não consegui entender muito essa parte aí do aço, não. Do Mas aí aço. você falou comigo, que você falou que vai ser uma coisa recorrente e que a gente vai trabalhar com ele. A gente consegue entender posteriormente? Isso, não, mas vamos entender aqui, ó, que a gente cria alguma coisa para ilustrar. Vamos pensar no concreto. Pegar um corpinho de prova de concreto aqui. Aí a gente vai associar, né? Então eu tenho aqui o corpinho de prova de concreto, pá. E aqui eu tenho uma barrinha de aço. Aquela barrinha de aço solicitada à tração, ela vai comportar igualzinho um elástico, né? Só que o nosso elástico, igual o elástico da máscara, né? Ele estica pra caramba, cara. Se a gente pegar aqui no comportamento real, é como se eu pegasse um pedacinho na pontinha do elástico e fosse esticando, 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 e o negócio chega num determinado momento que ele vai
romper com uma deformação muito alta. Então é um elástico mesmo, o negócio estica pra caramba. Só que é o seguinte, o aço dentro do concreto, esticando tanto assim, não tem lógica. Por quê? Porque o meu material, o concreto, ele é um material frágil, obviamente. Quando comprimido, ele apresenta uma faixa de valor que a gente viu ali, né, de 2,5 por mil até 3,5 por mil, de 2 por mil até 3,5 por mil, só que isso compressão. Tração é menos ainda, que eu acho que é 1,5 por mil a tração, o estiramento do concreto. Ele estica menos do que, de fato, ele comprime, né? Então, se eu tenho um material frágil, né, num contexto associado ao aço, o aço ele estica pra caramba e o concreto não faz isso, como que eu associo os dois de forma que eu ainda tenho a segurança na minha estrutura? Porque, ó, se eu colocar... Opa, tá aqui minha viga. Vou colocar esse aço ali embaixo de vermelho. Se eu deixar essa minha estrutura, ambos os materiais irem até o limite dele, é como se a minha estrutura rompesse em uma condição irreal. Por quê? Porque o aço ele não estica até 10 por mil, que é 1% do alongamento. Se eu tiver uma barra aí de 100 centímetros, ele vai poder esticar ainda 1 centímetro e ainda assim está dentro das condições aceitáveis de tensão, que é a tensão de escoamento. Só que nessas condições o meu concreto já fissurou, já deformou, já quebrou todo. Então quer dizer que nessas condições a minha estrutura de concreto vai estar dessa forma e a minha barrinha de aço lá dentro, ó, de pendurada, segurando a minha estrutura de concreto. Qual é a lógica disso para a estrutura de concreto? Nenhuma. Se eu for deixar o aço chegar até a deformação última dele, né, pô, a minha estrutura vai estar de pendurada por meio de 2 aços. Só que a minha estrutura de pendurada, para ela romper, para ela ir embora e cair em cima da sua cabeça, é muito fácil, é muito rápido. Então, o que a gente faz? Pô, vou estabelecer limites de comportamento de deformações aceitáveis, ou seja, aqueles limites onde eu tenho fissura na minha peça, mas são fissuras aceitáveis. São fissuras que, se aumentar um pouco, quer dizer que o meu aço já está dentro do limite dele e para ele romper é um pulo. Então, ao se estabelecer aquelas condições anteriores, tanto para o aço quanto para o concreto, é justamente eu garantir uma condição de usabilidade desse meu elemento. Óbvio, eu vou aproveitar ao máximo a resistência deles e ainda vou aproveitar uma condição de possível ruptura num contexto ideal, num contexto com aviso prévio e tudo mais. Mas por que aqui a gente está falando só de tração? E o concreto, a compressão? O concreto, a compressão, na hora que ele, né, começa a apresentar algum problema e as deformações estão chegando próximo dos 3,5 por mil, aqui vai apresentar fissuras e desplacamento. Então, se apresenta fissuras e desplacamento, quer dizer que eu estou tendo problema também. Porque não necessariamente a minha estrutura ela vai romper com o estiramento máximo do aço e, ao mesmo tempo, a compressão máxima do concreto. Eu posso ter mais tensão de tração do que tensão de compressão. Então, essas minhas estruturas, o aço presente na minha estrutura de concreto vai alongar, vai fissurar minha peça. Ou eu posso ter uma ruptura da minha estrutura de uma região comprimida, ou seja, aquela região está solicitada a compressão, atingiu uma solicitação tão alta que o concreto fissurou, mas o aço nem cutucou, nem deformou. Então, é importante a gente entender esses contextos, essa contextualização, para, quando a gente começar a falar um pouquinho desses comportamentos, a gente entender por que esses limites são estabelecidos. Então, a priori, vamos entender que esses limites numéricos são estabelecidos tendo em vista tanto a resistência do material, principalmente no que tange o concreto, quanto
é a usabilidade desse meu aço, né? Não quer dizer que meu aço só resiste até esse ponto. Não, ele resiste mais. Mas dentro de um contexto de concreto e aço junto, isso dali é um padrão que é aceitável, né? Vai me dar uma condição legal de trabalho. Beleza, Jeff? Deu para dar uma clareada? Então é tipo assim, eu vou criar um parâmetro, eu vou utilizar o aço dentro da resistência máxima que o concreto vai ter, já que ele tem a menor. Eu vou trabalhar É, com a menor digamos, resistência. digamos assim, digamos isso, no trabalho com a resistência, vamos trabalhar no trabalho num contexto é, de ser um comportamento mútuo, tá? Se o aço ele escoa mais do que aquilo, o meu concreto já foi embora há muito tempo. Seria mais ou menos isso, né? Vamos colocar num contexto de usabilidade. Não é nem estado limite de serviço, nem estado limite útil, vamos falar de usabilidade, dentro de um parâmetro legal de trabalho. Acho que fica melhor assim. Beleza? Eu vou retornar com esse assunto, vou tentar associar isso, que a gente acabou de falar, com alguns conceitos adiante. Tá? Aí Ok. talvez Aí, fique. aí ficou entendido. Deixa eu só te fazer Beleza. uma pergunta, Beleza. fora um pouco da ideia de cálculo estrutural, mas Aham. você desenhou nessa mesma imagem que está na tela, Uhum. embaixo fissura, em cima desplacamento. Aham. E quando ocorre o desplacamento inferior, também é por causa da resistência à compressão? Não, não. Geralmente, que é nessa região positiva, que a gente vai ver, geralmente esses desplacamentos são associados a outros fatores, principalmente durabilidade da minha estrutura. Às vezes é o aço que está começando a oxidar e entra dentro de um processo de deterioração e ele expande. Quando é fissura de tração, são fissuras, pode ser inclinada, não é ou fissura vertical. Desplacamento, que é isso que a gente está vendo aqui em cima, que é uma compressão excessiva, e essa compressão excessiva acaba rompendo, né? E ao romper acaba vindo placa junto, tá? Aí não, a gente não vai associar diretamente desplacamento com tração, não, tá bom? Tá ok, então. Obrigado. Beleza. Nada. Bom, para a gente poder entender um pouquinho agora, ainda, vamos até aproveitar isso que o Jefferson falou, a gente ainda tem muito assunto, obviamente, para falar sobre as teorias de concreto armado. Até então a gente falou só de concreto, até então a gente falou só de aço, e eu ainda vou associar os dois materiais, porque eu preciso entender como que aquele material concreto e aço, eles trabalham juntos. Porque não é a mesma coisa. Concreto sozinho e aço sozinho são dois elementos distintos. Quando associados, obviamente a gente vai ter que, então, dentro dos limites estabelecidos, a gente vai ter que fazer diversas associações. Só que é importantíssimo eu estabelecer algumas regrinhas que a norma traz para a gente. E essas regrinhas, né, obviamente, são condições, as primeiras condições, né, de cálculo, que é justamente a categorização das edificações. Deixa eu ver se eu acho uma tabelinha aqui para vocês. Essa tabelinha aqui. Ah, pá, olha que legal, só voltando, tá? Olha só que legal, ó. Falei para vocês que eu não sabia de onde quais eram os coeficientes de Richter, a composição dele aqui, ó. 0,85, ó. É 1,22 o aumento da resistência, 0,95 o identificado laboratório, 0,73 o obtido devido ao processo de fissuração do concreto. Bom, mas vamos lá. Aqui.
Beleza. A norma, na verdade, nem a norma, né? Na verdade, o contexto que até o Gerson estava comentando anteriormente, necessariamente, para a gente poder garantir a vida útil daquela minha edificação, eu tenho que impor à minha estrutura algumas condições iniciais de análise. Parâmetros de resistência, parâmetros de isolamento, né, da minha estrutura de aço associada àquela armação, né, associada à composição da minha peça. Então, a norma ela vai estabelecer para a gente um conceito chamado de classe de agressividade, no qual essa classe de agressividade ela está diretamente associada à durabilidade, obviamente, porque eu tenho que garantir uma vida útil da minha estrutura, e ao garantir uma vida útil da minha estrutura, eu estou garantindo também a segurança dela, né? Porque eu não vou fazer uma estrutura hoje para daqui a 5 anos ela está toda deteriorada, perdendo seção de aço e prestes a ruir. Então a gente tem que garantir com que aquilo dure e dure garantindo a resistência original, aquela estabelecida lá em projeto. Eu não estou achando a tabelinha, tá? Eu não estou achando tem uma outra tabelinha aqui na norma, isso aqui eu estou tirando de um livro, que a gente vai ter as classes de agressividades e também os parâmetros os parâmetros de agressão, né, digamos, os exemplos, né, de ambientes. Então, a gente tem basicamente a classe de agressividade 1, classe de agressividade 2, classe de agressividade 3, classe de agressividade 4, no qual a classe de agressividade 1 é um meio dito rural, classe de agressividade 2, que é a classe de agressividade ambiental, CAA2, quer dizer que é um meio urbano, classe de agressividade 3, que é dito um meio marinho ou industrial, e a classe de agressividade 4 também é um meio. Essas duas aqui, em alguns momentos, se confundem no termo, porém, tem uma distinção de agressividade entre elas. Então, isso daqui são classes de agressividade relativamente altas. Bom, o que quer dizer, então, a classe de agressividade, né, no seu contexto geral, aqui, classe de agressividade 1. A norma vai trazer, então, a classe de agressividade 1, o meio, é dito rural, e a agressividade do meio é uma agressividade fraca. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua edificação, ao ser construída em uma região, e essa região ela ataque muito pouco a sua estrutura, quer dizer que você vai poder trabalhar com parâmetros de agressividade ou parâmetros de cálculo mais brandos. Já aquela estrutura que ela vai ser concebida, vai ser construída em um meio urbano, no qual o meio urbano pode estar sujeito a chuvas ácidas, o meio urbano pode estar sujeito a condições de deterioração muito maior do que naquele meio de agressividade fraca, você vai ter que ter alguns parâmetros mais rigorosos. Por exemplo, eu vou ter que utilizar um concreto com uma resistência um pouquinho maior do que aquele concreto utilizado lá no meio rural, né, no meio de agressividade fraca. Esse rural também não quer dizer que a minha edificação vai estar na roça, tá? Não é nada disso. A norma traz esse termo rural só para meio que ilustrar um contexto urbano, um contexto de agressividade baixa, né? A gente pensa logo que quando você está longe do centro urbano, você vai ter uma condição mais branda, ar mais puro, né? Então, consequentemente, chuva ácida naquela região é incomum, mas a gente tem meios rurais, né, distritos rurais, próximo a meio urbano, que tem uma projeção, querendo ou não, aqueles gases do meio urbano, eles se projetam para esse ambiente rural, e você tem uma classe de agressividade tão grande quanto no meio urbano, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao definir isso.
E como que vocês definem esse meio de agressividade? Cara, é você como engenheiro, né, a sua sensibilidade, você vai no local, pá, eu acho que aqui não acho, né, com base nos parâmetros de análise, aqui é um meio de agressividade moderado. Se é um meio de agressividade moderado, então eu vou partir como conceito a classe de agressividade 2. Por quê? A classe de agressividade 2, dito meio urbano, e a agressividade do meio é considerada moderada. Já a classe de agressividade 3 é quando você está em um ambiente, por exemplo, marinho ou industrial, e a classe de agressividade é uma classe de agressividade alta. E quando você está com a classe, né, sua edificação está em um ambiente de classe de agressividade 4, um ambiente industrial, ou dito de respingos de maré. Respingos de maré. E a agressividade no meio é muito alta. O que significa isso? Quer dizer que a sua edificação vai estar em um ambiente de possível ataque de cloreto, por exemplo, como é no ambiente marinho ou respingo de maré. Consequentemente, a possibilidade de, caso surja uma fissura naquela sua peça, os gases externos ou os sais externos, eles atacarem a sua estrutura é muito maior do que lá numa edificação construída em um ambiente urbano, né? Ou a sua edificação vai ser construída para atender uma indústria química. A possibilidade de, em algum momento, haver algum derramamento daquele produto e aquele produto ser altamente corrosivo é muito alto. Então, consequentemente, a minha classe de agressividade é uma classe de agressividade 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquela classe de agressividade 4 você vai ter que utilizar um cobrimento das suas peças maiores, você vai ter que utilizar uma classe de resistência maior. Então, consequentemente, os seus parâmetros de cálculo iniciais, que é o mínimo, são parâmetros significantes, né? E, obviamente, a própria norma fala que são parâmetros mínimos. São parâmetros mínimos e às vezes já são parâmetros altos, não tem o que fazer, você vai ter que utilizar essas condições de cálculo necessariamente. Bom, e quais são as condições de resistência para essa minha peça? Aqui é basicamente no mínimo 20 MPa, aqui a resistência característica a ser utilizada no mínimo 20 MPa, no mínimo 25 MPa, aqui, se eu não me engano, é 35, tá? Se eu não me engano, e aqui, se eu não me engano, é 40 MPa. Só esses dois aqui que eu estou na dúvida, depois eu confiro para vocês. Tá, mas aí eu te pergunto, qual é a relação da resistência mecânica com o meio agressivo? Eu estou trabalhando com a resistência à compressão, o que isso tem a ver? Também associado a esse processo de classe de agressividade, nós temos a relação água-cimento para cada uma dessas taxas, essas classes de agressividade, que é uma relação água-cimento decrescente, né? Como eu tenho aqui uma classe de agressividade fraca, eu posso ter uma relação água-cimento um pouco maior. O que a relação água-cimento reflete na durabilidade? Seria uma porosidade, né? Ela está diretamente associada à porosidade da matriz. Se eu tenho uma matriz com porosidade alta, a possibilidade de ataque externo é maior. Então, eu vou colocar aquela minha estrutura em um meio menos agressivo, que é um meio rural, por exemplo. Se eu tenho uma agressividade muito alta, eu preciso garantir com que aquelas minhas barras sejam envoltas, né, por material de baixa permeabilidade. E aí a gente volta lá no material de construção civil.
como que eu vou obter um concreto de menor permeabilidade? A relação água-cimento menor. Se eu tenho uma relação água-cimento menor, consequentemente, eu tenho resistências maiores e também menor porosidade da minha matriz cimentícia. Então, tudo isso está associado. E ainda, em encontro a esse raciocínio, nós temos um maior cobrimento. O que é o cobrimento de uma peça? Se a gente for pensar, não sei se vocês já viram aí uma estrutura de concreto, vou colocar aqui uma viga. As vigas, o meu aço ele não vai estar beirando aqui o fundo da minha viga. Na verdade, eu vou deslocar essa minha estrutura para uma região. Então, aqui, digamos que eu tenho uma viga. Aqui é os estribos. Percebam que toda a minha armação ela é envolta por concreto. Eu não tenho nenhuma barra esbarrando nas laterais da minha peça. Toda ela é envolta por concreto. E esse concreto garante uma condição de isolamento do meio externo de tal forma que o meu aço ele não vai corroer. E aí tem alguns parâmetros, alguns fenômenos associados a isso. Um deles é o meu concreto, na verdade que por dentro também tem concreto, tá, gente? Mas o meu concreto que envolve o meu aço, ele tem uma alcalinidade relativamente alta. Então ele garante um meio alcalino de proteção para esse meu material. As oxidações ocorrem em meio de maior acidez, né? Então, consequentemente, para que a oxidação do meu aço ele aconteça, necessariamente eu tenho que romper aquela barreira alcalina, que é o concreto, né? Às vezes eu tenho umas fissuras na minha estrutura e as fissuras elas são possíveis, só que são fissuras dentro de um limite de abertura, né, que a gente vai estudar, mas minha peça vai fissurar, mas mesmo com aquelas fissuras, o meu meio ainda possibilita uma proteção à minha armação. E o interessante também é que, envolto nessa barra de aço, surge uma película, na verdade uma micro-região aqui no entorno, né, de aço concreto, que é chamada camada passivadora. Essa camada passivadora é uma camada de proteção adicional associada justamente por esse meio alcalino, esse meio externo, né, que o meu material está todo envolto em concreto. Então, mais um elemento, isso é natural, tá? Não quer dizer que eu vou impor uma camada passivadora. Na verdade, o concreto ele induz no entorno dessa minha estrutura o que a gente chama essa camada passivadora. Então, para o meio externo agredir, digamos assim, a minha estrutura, o aço, né? Atuar nessa minha estrutura, né? Tentando oxidá-la, tentando atacar esse meu elemento, ele tem que atingir primeiro as superfícies mais profundas, né? Que é esse primeiro beiradinha de aço, né? Qualquer beiradinha de aço aqui no contorno, né? Então ele tem até essa região que a gente chama de cobrimento. Depois que rompeu essa barreira física, que é esse cobrimento de concreto que está envolvendo a minha estrutura, ele vai ter que também romper essa barreira química, que é essa camada passivadora. Se rompeu essa camada física, se rompeu essa camada passivadora, obviamente a minha estrutura ela vai entrar em um processo de oxidação. E estrutura metálica, tá? O aço. E entrando, né, nesse processo de oxidação, o que acontece com o aço é justamente você vai ter perda de seção, você vai ter primeiro o aumento de seção, porque está oxidando e o aço oxidado ele tem um aumento considerável de volume. Aí, Jefferson, que entra o desplacamento. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma peça muito comum em lajes, porque dependendo das lajes, e vigas também, né, que são elementos de armadura longitudinal, querendo ou não, que está aí
a favor da gravidade, né? Então, se em algum momento, né, esse cobrimento ficou muito pequenininho, o que vai acontecer? Aquela minha barra ou vai esbarrar lá no fundo da minha viga, já vai estar quase que em contato com o meio externo. O meio externo vai começar a deteriorar essa minha peça e, de repente, o meu aço, de repente, aquele meu aço ele começa a expandir e, se ele expande, aí a gente tem um desplacamento. Esse meu concreto aqui, ele desplaca, cai e aí abre mais caminho para o meio externo agredir aqui na minha estrutura. Aí é um processo tipo o efeito dominó, né? Bom, tem como cessar essa oxidação? Tem, você tem toda, né, diversas alternativas, né? Pilha, aquelas pilhas de íons, né? Vocês aprendem lá em química, a gente coloca um material de sacrifício, então o processo de oxidação ocorre, porém não vai ocorrer na minha peça, vai ocorrer naquele meu material de sacrifício, eles têm que ficar substituindo ele toda hora. Bom, isso não vem ao caso agora. Quando a gente fala então de processos de ataque às minhas estruturas, a gente tem diversos processos. Ataque por cloreto, ataque, né, o mesmo processo de chuva ácida. Então aqui eu falei um processo de ataque um pouco mais comum que a gente tem. E a norma, a 6118, ao estabelecer os meios nos quais a minha estrutura elas serão construídas, ela está justamente prevendo isso. São artifícios a serem impostos na minha estrutura de tal forma que eu garanta a durabilidade dela. E quando a gente fala do artifício mais comum, que é o cobrimento é nada mais do que a distância de concreto até o meio, o primeiro elemento de aço. Qual que é o primeiro elemento de aço que a gente tem na minha estrutura? Principalmente vigas, né? Vamos colocar vigas. O primeiro elemento de aço são os estribos. Então aqui eu tenho os estribos. E aqui eu tenho o que a gente chama de armadura longitudinal. O cobrimento é nada mais do que essa distância que está faceando aquele meu estribo até a face mais externa da minha estrutura. Então é isso que a gente chama de cobrimento nominal. Ou só cobrimento. E onde que eu acho essas distâncias padronizadas? Está aqui, lá na norma, você tem uma tabelinha. Opa, está aqui não. Lá na norma você tem uma tabelinha que vai trazer para vocês justamente o quanto que você tem que distanciar essa armadura do seu meio externo. Para vigas, para classe de agressividade 2, no mínimo 30 milímetros. Para lajes, classe de agressividade 2, 25 milímetros, 2,5 centímetros. Para vigas e pilares, classe de agressividade 4, 50 centímetros, 50 milímetros. Então, a norma ela vai estabelecer esses fatores antes mesmo de você começar seu cálculo. Então, de cara, qual é a classe de agressividade? É o meio no qual a estrutura vai estar inserida. É classe 2. De cara, você já sabe que não pode usar FCK menor do que 25 MPa e os seus cobrimentos têm que ser no mínimo 30 para vigas e pilares e 25 para lajes. Mas eu já vi condições nos quais o engenheiro utilizou o cobrimento menor, mesmo utilizando um concreto com resistência um pouquinho maior. Tem algumas notinhas de rodapé na norma que fazem jus a uma redução, né, fazem referência a uma redução dos cobrimentos. Por exemplo, se eu estou utilizando, se a norma me fala para usar um concreto de 25 MPa, não, meu dimensionamento aqui está demandando concreto de 35 MPa. Se está demandando um concreto de 35 MPa, a norma fala, se você está utilizando um concreto de classe de resistência superior ao mínimo de norma estabelecido, você pode reduzir o seu cobrimento até uma classe superior. Por exemplo, se eu estou na classe 2, eu subo uma classe, minha edificação passa a ser classe 1. Então, tem algumas ressalvas. Também uma ressalva quanto à umidade do meio externo, né? Se você tem uma umidade abaixo de 65%,
menos úmido a umidade ambiente, consequentemente você pode fazer uma redução, porque meio menos úmido você tem menos elemento carreador, né, de material agressivo, né? Seria basicamente isso. Bom, mas isso a gente pode discutir na próxima aula com mais detalhes. Por que eu falei isso agora? Porque a partir da aula que vem a gente vai começar a discutir um pouco sobre estádio, domínio, que são temas bem particulares das estruturas de concreto e, obviamente, demandam a gente já ter um conhecimento básico aí do que são os cobrimentos, classes de agressividade, tudo isso, porque isso interfere nas nossas análises.